palavra do Senhor, irmãos e irmãs, que diz, Tiago, 1, versículo 19 adiante, sobre a prática da palavra de Deus. Sabei isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus, pelo que rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós com os falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra de Deus e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e foi-se, e logo se esqueceu de como o era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte e esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião deste é vã. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas na sua tribulação e guardar-vos da corrupção do mundo. Amém? Então levanta o poder de Deus e fala assim comigo bem alto: meu Deus, meu Pai, meu Jesus, fala comigo através da tua palavra. Amém. Amém. Palavra de Deus, palavra de Jesus, revelação do Espírito Santo para cada coração, para cada vida presente aqui nesta noite. Sabemos também, irmãos e irmãs, que a palavra do Senhor, que a palavra de Deus, ela é verdadeira e digna de toda aceitação. E sabemos também, irmãos e irmãs, que o Espírito Santo de Deus, ele revela a sua palavra de acordo com o nosso coração, ou seja, de acordo com a necessidade da igreja. E nesta noite, irmãos e irmãs, o Senhor Jesus, através do seu Espírito Santo, revelou a sua palavra em Tiago, 1, versículo 19 adiante, cujo seu enunciado é sobre a prática da palavra de Deus. Se o Senhor revelou para a igreja esta palavra hoje, é porque alguma coisa nós estamos capengando. É sinal que nós não estamos 100% de acordo com a palavra de Deus. Aleluia, Deus. E o Senhor vem nesta noite a nos dar entendimento para vivermos de acordo com a palavra de Deus. Aleluia. E Ele diz na sua palavra: sabei isto, meus amados irmãos, sabei isto, minhas amadas irmãs, todo homem, toda mulher, seja pronto para ouvir e tardio para falar e tardio para se irar. Aleluia. Por que desta palavra? Por que desta palavra? Porque nós, como servos de Deus, as irmãs, como servas de Deus,
De repente, eu entendo que não precisava o Senhor Jesus ter revelado esta palavra nesta noite, porque nós devíamos saber que a palavra de Deus diz que nós temos que ser prontos para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Aleluia! Mas não é isto que nós estamos vendo no dia de hoje. Quantos crentes irados por aí? Quantas crentes iradas por aí? Quantos crentes irados em nosso meio? Quantas crentes iradas em nosso meio? E a palavra de Deus diz que aonde há ira, não há operação da justiça de Deus. Por que nós temos que ser prontos para ouvir? Porque, irmãos, eu entendo que no nosso dia a dia, a gente escuta tanta coisa horrível, né? Tantas coisas. É difícil você até mesmo entender que uma pessoa consegue falar tantas barbaridades que tem falado. Mas não estou falando do ímpio. Não estou falando daquele homem, não estou falando daquela mulher que ainda não conhece a verdade do Senhor. Eu estou falando daquele homem, daquela mulher chamada crente, daquela mulher chamada crente. É este homem, é esta mulher que não estão conseguindo conter a sua boca. Não estão conseguindo conter a sua língua. Mas o Senhor manda cada um de nós nesta noite para que nós sejamos prontos. Que nós estejamos prontos, para que nós estejamos prontos para ouvir. Tardio para falar e tardio para tirar. Mas quando nós abrir a nossa boca, irmã, irmão, que abramos nossa boca para testificar as coisas maravilhosas que o Senhor tem poder para fazer para o nosso lar, para a nossa família, porque Ele é o Deus do impossível. Aleluia! Como é gostoso, como é maravilhoso quando nós chegamos perto de um servo de Deus e começamos a conversar com ele. Que palavra gostosa sai daquela boca. Se torna um culto ali. A mesma coisa, irmã. Quando encontra uma irmã, uma mulher de Deus, ela abre sua boca para testificar das maravilhas de Deus. E quando encontra, que lástima, irmãos, que lástima, irmã, quando se encontra aquele homem que se diz crente, aquela mulher que se diz crente, porque quando abre sua boca é só coisas, só palavras torpes, só palavras que desagrada a Deus. Mas nesta noite o Senhor manda nós sermos prontos para ouvir, tardio para falar e tardio para tirar. E quando falar, fala somente de Jesus Cristo. Porque a ira do homem, porque a ira da mulher não opera a justiça de Deus. Desde quando que Deus vai operar num coração cheio de ira? Desde quando Deus vai operar num coração cheio de ira? Ei, irmã, ao invés de você educar o seu filho, quando ele faz alguma arte, você xinga ele, você amaldiçoa ele. Que tipo de mãe que é você? Que tipo de pai que é você? Quando o seu filho comete algum errinho, ao invés de você educá-lo, você fica xingando, você fica maldizendo o seu filho, a sua filha. Não é isso que o Senhor quer que nós façamos. Aleluia! Porque cada palavra que sai da boca de um pai, cada palavra que sai da boca de uma mãe é profecia. E se um pai e uma mãe falar, está falado. Isso pode acontecer com o seu filho. Isso pode acontecer com a sua filha. Mas se você abrir a tua boca, se nós abrirmos nossa boca para abençoar os nossos filhos, pode ter certeza que eles serão uma bênção. Ela será uma bênção na presença do Senhor Jeová. Glória a Deus, aleluia! Por que o inimigo está deitando e rolando dentro dos lares? Por
Por que ele está destruindo lares, está destruindo famílias? Primeiro, que tanto pai quanto mãe não querem ter comprometimento com o Evangelho de Cristo. Ao invés de ler a Bíblia para o seu filho, coloca ele na frente da maldita televisão, assistir um desenho diabólico. E ali ele fica perturbado. Ali ela fica perturbada. Porque não é Deus falando com ele, não é Deus falando com ela, é o próprio Satanás instruindo o teu filho, instruindo a tua filha a não te obedecer. Mas leia a Bíblia para ele, leia a Bíblia para ela, coloque um louvor para ele ouvir, coloque um louvor para ela ouvir. Pode ter certeza que mais cedo ou mais tarde eles estarão louvando ao Senhor, dizendo ao Senhor na beleza da sua santidade. Glória a Deus. E pelo que rejeitando toda imundícia, e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em voz enxertada, ao qual pode salvar a sua alma. Aleluia. Você entendeu, irmã? Você entendeu, irmão? Olha, deixa eu ler novamente. Porque todos nós que estamos aqui nessa noite, em hipótese nenhuma, poderemos sair daqui em dúvida. Se fosse o homem falando, você sairia com dúvida. Mas não é o homem falando. A voz é do homem, mas a palavra não é do homem, não. A palavra é de Deus. Por isso que ele diz aqui na sua palavra. E pelo que rejeitando toda a imundícia. O que é rejeitando? Rejeitar a imundícia, rejeitar o pecado. Até mesmo o acúmulo de malícia. Quanto crente malicioso no nosso dia. Quantas crentes maliciosas no nosso dia. E, incrível, e dizem que estão indo para o céu. Que céu é este, irmã? Que céu é este, irmão? Malícia não entra no céu. Malicioso não entra no céu. Mas recebei com mansidão. Recebei com mansidão a palavra que você está sendo enxertada nesta noite, ao qual pode salvar a sua alma. Glória a Deus! Coisa linda esta palavra. Mas muitas ouvem uma palavra dizem que é dura, mas não vejo palavra dura na palavra de Deus. Aí começam a murmurar do pregador, começam a murmurar da pregadora, começam a murmurar da igreja, mas ela não sabe que você não está murmurando contra o pregador, contra a pregadora, mas você está murmurando contra Deus. Porque a palavra não é do pregador, a palavra é de Deus. Por isso que ele manda aqui nesta noite, irmãos e irmãs, para que nós recebamos com mansidão a palavra que está sendo enxertada em nós, ao qual pode salvar a vossa alma, a nossa alma. Esta é a palavra de Deus. Essa é a palavra de Deus que está sendo enxertada em nós nesta noite. Graças a Deus, aleluia. Essa é a palavra de Deus que pode mudar a nossa vida. Essa é a palavra que pode mudar o nosso lar. Essa é a palavra que pode mudar a nossa família. Porque é a palavra de Deus. A palavra de Deus muda. A palavra de Deus transforma. A palavra de Deus cura. A palavra de Deus liberta. E a palavra de Deus, a obediência à palavra de Deus, é homem, é mulher, morar no céu com Jesus. E sede cumpridores. E sede cumpridores da palavra. Está vendo? Quem está ouvindo a palavra, levante a mão. Você vai ficar só ouvindo? Você vai ficar só ouvindo, mas você vai começar a ser cumpridor da palavra. Porque muitas querem a bênção de Deus. E de fato, Deus tem muitas bênçãos para você.
Quer mudança de vida? Deus também pode mudar a tua vida. Aleluia! Glória a Deus! Quer uma cura de uma enfermidade? Deus também pode curar a tua enfermidade. Mas irmã, mas irmão, você está sendo cumpridores da palavra de Deus? Nós estamos sendo cumpridores da palavra de Deus? Ou somente ouvintes? Porque é fácil pedir para minha irmã orar por mim. É fácil pedir para o meu irmão orar por mim. E por que eu não vou até onde este irmão vai, que é a fonte da água da vida, dobrar o joelho e começar a clamar ao Senhor, porque Ele diz a sua palavra, que todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma, eu lançarei fora. Aleluia! É o próprio Jesus, irmã, dizendo na sua palavra, que todo aquele, que toda aquela que vem até mim, de maneira nenhuma, eu lançarei fora. Glória a Deus! Não importa o que você cometa lá fora, não importa qual seja o teu pecado, não importa que tipo de pecado você vem cometendo, o que importa nesta noite é você entender e aceitar esta palavra nesta noite, porque esta palavra pode transformar a tua vida, esta palavra pode salvar a tua alma. Glória a Deus! E sedes cumpridores, e sedes cumpridoras da palavra, e não somente ouvintes. Porque aquele homem, aquela mulher que só ouve, eles estão enganando a ele mesmo. E estão enganando a ele mesmo. Ó, e serem cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com um falso discurso. Estão se enganando a eles mesmos. Porque só ouviram e não praticaram. Nós temos que ser ouvintes e praticantes da palavra de Deus. Porque se alguém é ouvinte da palavra de Deus e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Chega lá no espelho, rosto natural. Mas diz a palavra de Deus que dali a pouco ele se esquece até de como ele era, e depois ele nem sabe como que ele era. Ele acabou de se contemplar no espelho, mas ele não sabe, dali um minuto, 2 minutos, de como ele era. Assim é aquele homem, assim é aquela mulher, que não é ouvintes e nem cumpridores da palavra de Deus. Oh, glória a Deus, aleluia! Porque se alguém é ouvinte da palavra de Deus e não cumpridores, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Aí ele nem sabe com que traje que ele estava. Ele se contemplou no espelho, estava com um traje preto, um paletó preto. Dali 2 minutos, ele nem sabe o que ele contemplou no espelho. Ela nem sabe o que ela contemplou no espelho. Isso é aquele homem que é aquela mulher. É aquele homem, é aquela mulher que apenas é ouvinte e não praticante da palavra de Deus. Por quê? Porque se contempla a si mesmo. Veja bem, ele se contemplou ele mesmo. E foi-se, ou saiu. Mas dali a pouco, ele esqueceu de como era. Dali a pouco ela esqueceu de como ela era, e de como ela estava trajada, de como ela estava vestida. Por quê? Porque é semelhante somente àquele ouvinte e não praticante da palavra de Deus. E o Senhor Jesus não quer que nós sejamos só ouvintes, Ele quer que nós sejamos praticantes da palavra de Deus. Aquele porém, aquela porém, aquele porém, aquela porém, que atenta para a lei, que atenta para a lei, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisto persevera, não sendo ouvinte e esquecido, mas fazedor da boa obra, esta tal será
bem-aventurado, bem-aventurada em Cristo Jesus. Glória a Deus. É aquele homem, é aquela mulher que ouve a palavra de Deus atentamente, mas ela não vai confiar no que o pastor está pregando. Ele não vai confiar no que o pastor está pregando, mas ela vai confiar, ele vai confiar na palavra que Deus está falando. Glória a Deus. A própria palavra de Deus diz, irmãos e irmãs, vós errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Muitos vivem no erro, muitos vivem no erro, porque não examinam as Escrituras, então não conhecem as Escrituras, e muito menos o poder de Deus, que é as Escrituras. O próprio Senhor Jesus diz na sua palavra, examinai, Oh, glória a Deus. examinai as Escrituras. Examinar não é ler de capa a capa e não entender nada. É examinar, palavra por palavra, versículo por versículo, porque eu tenho certeza, irmãos, assim como Deus fala comigo na palavra, Ele quer falar com você, meu irmão. Ele quer falar com você, minha irmã, dentro da palavra. Oh, glória a Deus. Aleluia. Mas, pastor, eu leio a Bíblia, eu não consigo entender. Espera aí. Você vai entender sim. Você vai entender sim. A partir do momento que você dobrar o teu joelho, primeiramente você pedir perdão dos teus pecados. E depois pedir para Deus, através do Espírito Santo, instruir você, revelar o mistério da palavra de Deus para você. Pode ter certeza que esse mistério, que essa palavra será revelada para o meu irmão, revelada para a minha irmã. E essa palavra pode salvar a tua alma. Glória a Jesus! Deixa eu ler mais uma vez. Como eu disse anteriormente, nós não podemos sair em dúvida aqui nesta noite. Você veio ouvir a voz de Deus. Você veio ouvir a palavra de Deus. Você não veio ouvir como que é a vida do pregador, ou como que o pregador deixa de fazer o fardo dele de fazer. Não, você aqui nesta noite, você veio ouvir a voz de Deus. Você veio ouvir a palavra de Deus aqui nesta noite. E eu tenho certeza que nós estamos ouvindo a palavra de Deus nesta noite. Glória a Deus. Aleluia. Porque aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, é a lei da liberdade. A palavra de Deus é a lei da liberdade. Da lei da liberdade. E nisso persevera. E nisso persevera. Não sendo ouvinte e esquecido. Não é aquele que não lembra mais de como era no espelho. Está entendendo, irmão? Está entendendo, irmão? Que não é aquele que se olhou no espelho e daqui a pouco não sabe quem ele era mais. Mas aquele ouvinte que persevera. Não sendo ouvinte e esquecido, mas fazedor da obra, esta será bem-aventurado, bem-aventurada no seu feito. Glória a Deus. Se alguém entre vós cuida ser religioso, que palavra, hein? Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, hein, crente linguarudo? Hein, crente linguarudo? Jesus está falando com você nesta noite, tá? Você que não consegue manter a tua língua dentro da tua boca, o Senhor está falando com você nesta noite.
O Senhor está falando com você nesta noite que não consegue refrear a tua língua. Ele diz: se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião deste é vã, a religião desta é vã. Até nisso o Senhor tem que nos instruir aqui nesta igreja. Para que quando nós abramos nossa boca, a nossa língua não fale contra o nosso irmão, não fale contra a nossa irmã. Que coisa terrível, irmãos. Que coisa terrível, irmãs. É o crente linguarudo. É a crente linguaruda, que só sabe abrir a boca para falar contra a sua irmã, para falar contra o seu irmão, para jogar pedra no seu irmão, para jogar pedra na sua irmã. O Senhor manda falar que se você tem que se converter, porque senão a tua religião é vã, é vã, é vã. Oh, glória a Deus, aleluia. Ai, que pregação dura. Dura é a tua língua levar você para o inferno. Duro é você, por causa da tua língua, levar você para o inferno. A tua língua está levando você para o inferno. Você está achando que está no céu. Você está achando que está indo para o céu, mas a tua língua está levando você para o inferno. Ô irmã, ô irmão, ô igreja, vamos se humilhar na presença do Senhor nesta noite, para que a nossa língua não leve nós para o inferno e muito menos nos condene. Glória a Deus! É fácil falar do irmão, é fácil falar da irmã, mas eu quero ver se é fácil você dobrar o joelho e chorar pela tua irmã, chorar pelo teu irmão. Eu quero ver se é fácil. Atirar pedra é fácil, atirar pedra é fácil. Sendo ocasião, os fariseus pegaram a mulher em pleno ato de adultério e levaram até a presença do Senhor para testar o Senhor Jesus. E disseram para Jesus: mestre, esta mulher foi pega em pleno ato de adultério e pela lei de Moisés ela tem que ser morta apedrejada. O que o Senhor diz a respeito? Ele poderia falar: pode descer a pedra nela, porque vocês são linguarudos mesmo. Pode descer pedra, porque vocês já condenaram ela, vocês já mataram ela. Pode atirar pedra nela, pode atirar pedra nele. Mas o Senhor virou para eles e disse para ele: qual dentre vós que não tem pecado, atire a primeira pedra. Aleluia! E o que aconteceu? E o que aconteceu? Um por um saíram, foram embora. De repente o Senhor se levantou e disse para a mulher: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse: ninguém, Senhor, me condenou, ninguém me condenou. E o Senhor Jesus disse para ela: nem eu vos condeno, nem eu vos condeno. Vai e não peques mais. Vai e não peques mais. E os fariseus linguarudos, e as fariseias linguarudas, pensaram que Jesus ia julgar aquela mulher. Pensaram que Jesus ia julgar você pelo que você é, pelo que você faz. Mas nesta noite, o Senhor Jesus não está julgando você. O Senhor Jesus não está julgando nós, porque Ele diz a sua palavra, irmãos e irmãs. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, o mundo é cada um de vocês. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho
todas aquelas que nele creram não pereçam, mas tenham a vida eterna. Oh, glória a Deus, aleluia! Aleluia! Oh, glória a Deus, aleluia! Oh, Deus maravilhoso! Oh, glória a Deus, aleluia! A religião, ela tem que ser pura e imaculada para com Deus, Pai. Nós temos que ser puros e imaculados perante Deus. Nós não podemos ter pecado. Nós não podemos viver em pecado. Nós temos que ser puros e imaculados na presença de Deus. E Pai, Deus e Pai. Esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Oh, glória a Deus, aleluia! Quantas visitas você já recebeu do teu pastor, irmã? Quantas visitas você já recebeu do teu pastor, irmão? Hã? Então o pastor está fora da palavra. O pastor tem a obrigação de saber o que está acontecendo com a sua ovelha. Porque um bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. E ele diz aqui nessa palavra: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. A irmã não veio para a igreja. Eu, como seu pastor, eu tenho que saber o que está acontecendo com a irmã. De repente a irmã está precisando da minha ajuda. De repente a irmã está precisando da ajuda da igreja. A própria palavra de Deus diz assim, ó, nós temos que buscar auxílio doméstico na fé. Doméstico na fé. Mas para que visitar a irmã? Eu não gosto da irmã. Por que visitar o irmão? Eu não gosto do irmão. Então a tua religião é vã. Então a tua religião é vã. Porque é isso que a palavra de Deus está falando nesta noite. Então ele fala para nós visitar os órfãos, as viúvas, aquele irmão que está precisando do nosso auxílio, aquela irmã que está precisando do nosso auxílio, e guardar do quê? Da corrupção deste mundo. Fuja da corrupção, irmã. Fuja da corrupção, irmão. Fujamos do pecado. Fujamos do adultério. Fujamos da fornicação. Fujamos do divórcio. Fujamos da vaidade. Fujamos do homossexualismo. Fujamos do lesbianismo. Fuja do pecado, para que Deus possa nesta noite salvar a tua alma. Que Deus abençoe os irmãos. Que Deus abençoe os irmãos.